Fala investidor, esse é o canal Pegado na Bolsa, eu sou Alex e hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo imobiliário HGRE11, o fundo da CSHG, o Real Estate, fundo imobiliário. Vamos ver o relatório de abril de 2022 desse fundo e vamos ver todas as informações mais recentes sobre ele, então se você quiser saber sobre esse fundo, fica ligado até o final do vídeo. Para começar aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito, e se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, e compartilhar com quem possa ter interesse também. E a gente vai ver algumas informações aqui sobre o fundo. Então, a cota valor de mercado a R$ 128,01. Isso aqui na data de fechamento desse relatório, tá? Então, a cota patrimonial em R$ 164,64. A gente pode ver aqui que o fundo está sendo negociado com um belo de um desconto, tá? Então, eram R$ 36 de desconto aqui, mais ou menos, certo? O valor de mercado do fundo, 1,5 bilhão de reais, um fundo grande, são 120.404 cotistas. O rendimento por cota, 78 centavos. A ABL total, que é a área bruta locável do fundo, é 202.395 metros quadrados. Isso aqui dá um dividend yield de 7,31%. O retorno mensal do fundo foi de 1,70%. A vacância física e a financeira, as duas estão acima de 25%. Esse aqui é um ponto de bastante atenção desse fundo, mas ao mesmo tempo a gente pensa aqui que o fundo pode melhorar esse rendimento caso ele deixe de ter tanta área vaga, certo? Então, mas por enquanto a vacância física e a financeira estão em 26%, em torno de 26%, tanto a física quanto a financeira. Aqui a gente tem alguns comentários do gestor. Então, nesse mês, o fundo apresentou uma receita total de 19 milhões de reais, o que dá 1,61 centavos por cota, o que levou a um resultado de 16 milhões de reais, que é R$ 1,42 por cota. A receita de abril foi maior em relação ao recorrente do fundo, devido ao recebimento da primeira de 4 parcelas da venda do Verbo Divino, que era um prédio que o fundo tinha, após a repactuação de pagamento das parcelas remanescentes no valor de 23.900.000 reais, sendo 11 milhões e meio, aqui mais ou menos 98 centavos por cota, distribuíveis, representando um lucro aí mais correção monetária. Esse recebimento da segunda parcela da multa de rescisão da Enel, aproximadamente 4 milhões de reais, está previsto para julho de 2022. O rendimento anunciado aqui foi de 78 centavos por cota, pago aí no dia 13 de maio de 2022, e para os próximos meses o time de gestão aqui entende que esse será o patamar sustentável de distribuição por cota. Vamos entender um pouco melhor essa operação de repactuação das condições de pagamento das parcelas remanescentes aqui da venda da Verbo Divino. Então, conforme eles informaram em relatórios anteriores, o fundo tinha um descasamento de caixa entre as obrigações a pagar, que são o saldo do CRI da Chucre Zaidan, e o restante da obra do Martiniano, e as parcelas a receber da venda do Verbo Divino. Então, tinha um descasamento de tempo aqui. O que eles fizeram? Diante disso, eles repactuaram as condições de pagamento das parcelas que eles tinham a receber com a Exetec, e o objetivo aqui era conciliar os compromissos que o fundo tem a pagar, bem como a possibilidade do fundo aí sustentar um novo patamar de rendimentos, uma vez que 43% do valor nominal das parcelas, sem considerar a correção monetária, é lucro distribuível aos cotistas. E pela venda do imóvel, eles tinham recebido duas de 11 parcelas que eles tinham acertado, e restava um valor aí de 109 milhões de reais a receber pelo fundo, dividido em 9 parcelas iguais. Tá? E aí, a última parcela dessas 9 venceria em 2026. Mas aí eles mudaram isso de 9 para 4 parcelas, e a primeira parcela no valor de 23.900.000 foi paga já em abril. O restante vai ser pago conforme a gente vê aqui, então 32 milhões de reais em julho de 2022, 27 milhões em abril de 23 e 27 milhões em outubro de 23. Então eles adiantaram esses pagamentos, e todas essas parcelas aqui vão ser corrigidas por 85% do CDI a partir do dia 1º de abril de 2022 até a data do efetivo pagamento. Outro ponto de interesse aqui, para calcular a vacância financeira do fundo, eles alteraram aqui o conceito de vacância financeira. Eles utilizavam como base o valor do último aluguel pago pela área vaga, indicavam aí de forma percentual a representatividade em relação ao total de áreas locáveis do fundo, sendo elas ocupadas ou não, mas a avaliação, aí na avaliação da administradora, esse conceito distorce a correta avaliação do potencial de geração de receitas do fundo, e dessa forma
aí para melhor embasar as análises feitas por cotistas e pelo mercado em geral, eles decidiram calcular a vacância financeira com base no valor médio de locação por metro quadrado das áreas locadas no mesmo empreendimento. Eles mudaram o conceito de vacância financeira do fundo. E, por fim, quando não tiver uma referência aí de área alocada para o mesmo imóvel, eles vão utilizar como base o valor de aluguel por metro quadrado descrito no último laudo de avaliação do imóvel. E com relação à parte comercial do fundo, então eles reduziram as vacâncias física e financeira de 25,93 e 26,54, respectivamente, principalmente por conta da alocação do Paulista Star pela empresa Bfly e pelo ajuste na metodologia da vacância financeira que a gente acabou de explicar, que ela gerou um impacto principalmente na vacância do edifício Antônio das Chagas. Tá? E a agenda comercial segue se intensificando em consultas, visitas e propostas, eles têm uma expectativa de assinar a expansão da Bfly no Paulista Star nos próximos dias, e restando apenas um espaço de aproximadamente 1.000 metros quadrados de loja sobre loja nesse imóvel, com acesso pela Rua Batatais. Além disso, também eles seguem dedicados a alugar a Torre Martiniano e teve uma devolução aqui do edifício Antônio das Chagas pelo Banco do Brasil. Eles estão discutindo a melhor estratégia aí para alugar o imóvel rapidamente, mas o ativo tem um certo desafio aqui porque ele se encontra na divisa entre duas regiões com mais vacância da cidade de São Paulo, que são a região da Chucrizaidan e Chácara Santo Antônio, mas eles comentam que o imóvel é de boa qualidade, tem acesso por duas ruas, pode ser ocupado tanto por monousuário quanto por várias empresas e está a menos de 300 metros do shopping parque da cidade. Eles também estão fechando uma nova locação que vai ocupar a totalidade do espaço vago na Torre Rio Sul, com aproximadamente 750 metros quadrados, e por fim o edifício Berrini One. Eles estão evoluindo uma potencial locação aqui de aproximadamente 1.000 metros quadrados, e também estão assinando uma extensão do contrato de locação da empresa Previsul por mais 3 anos. E aqui a gente tem um edifício meio problemático, tá? Então, situação financeira da empresa LIQ, locatária do edifício Alegria, na região do Brás, em São Paulo, é delicada essa situação financeira. A empresa já está há algum tempo já sem pagar os aluguéis para o fundo, tá? A situação nos últimos meses ficou grave aqui e a dívida com o fundo atingiu aproximadamente aí uns 4 milhões de reais. O acordo anterior foi feito visando o recebimento dos valores em atraso e facilitar uma execução, posterior despejo, no caso de nova inadimplência, e com isso, algumas semanas eles entraram com pedido de despejo judicialmente, a decisão foi favorável ao fundo, o prazo para o pagamento da dívida ou devolução do imóvel é até dia 12 de maio. E aí eles estão tentando resolver para ver o que faz com relação a esse imóvel. Aqui a parte técnica com relação ao mês de abril, então, na Torre Martiniano, as obras de retrofit alcançaram aí o avanço físico de 77%, o avanço financeiro ficou em 78%, então o fluxo de desembolso permanece acompanhando o ritmo de execução da obra. A gente vê algumas imagens aqui da obra na Torre Martiniano, e aqui a gente vê a composição do resultado do fundo em abril de 2022. A gente teve 8 milhões de reais de receita de locação, 862 mil reais de gastos aqui com rendimento imobiliário, 11 milhões de reais com ganho de capital bruto, um total de receitas de 19 milhões de reais. A gente vê que comparativamente com março é muito mais por conta desse ganho de capital que não teve aqui em março, tá? O total de despesas foi de 2.331 mil reais, 16 milhões de reais de resultado, um rendimento anunciado de 9 milhões, porque eles não precisam necessariamente distribuir isso agora, tá? E a quantidade de cotas de 11 milhões 817 mil cotas. Então é interessante ver que eles têm um resultado maior do que o rendimento anunciado, então tem uma folga aqui de mais ou menos 7 milhões de reais para distribuir ainda. E como que é a receita de locação do fundo? Então, a receita potencial de 14 milhões de reais, a vacância quase 4 milhões de reais, carência e desconto mais 1 milhão e 600, adiantamento, atrasos, multa e juros, 847 mil, 63 mil reais de diferimento, receitas diárias comuns, 474 mil reais, e a receita de locação mesmo, 8 milhões 380 mil reais. Esse foi o caixa de abril de 2022.
Aqui o resultado do fundo por cota, então rendimento distribuído, saldo de resultado acumulado, tive 69 centavos lá em maio de 21 de rendimento e de saldo 55 centavos. E a partir de janeiro aqui de 2022, a gente vê que ele manteve um certo patamar de 69 centavos, aumentando agora para 78 centavos em abril de 22. Tem 1,84 para distribuir ainda que não distribuíram, tá? De resultado acumulado. A composição do fundo aqui, a gente vê que em outubro de 21 e agora em abril de 22, o ganho de capital, que é essa parte em verde aqui do gráfico, foi bem grande, né? Então, é por isso que o fundo pôde distribuir tão bem aqui em outubro de 21 e também agora em abril de 22. Falar um pouquinho aqui da rentabilidade do fundo. Então, HGRE e o IFIX renderam basicamente a mesma coisa aqui, foi bem próximo, tá? O HGRE 1,7% no mês, o IFIX 1,2% e o CDI 0,8%, CDI bruto no período. Isso aqui não é considerando imposto de renda, tá? Tem que considerar uns 15% aqui de imposto de renda. A gente vê que o HGRE, tanto o rendimento do fundo quanto o rendimento do IFIX estão bem próximos aqui desde o início, lá em fevereiro de 2009, tá? Esse fundo é bem antigo, fundo bem clássico, digamos assim, da Bolsa, e o ganho de capital do HGRE está bem abaixo aqui do CDI. Mas, se você for considerar o rendimento dele com reinvestimento, desde o início você teve aí 312,7% de rendimento, lá desde 2009. A gente tem a liquidez do fundo, então o volume financeiro mensal foi de 41 milhões de reais em abril, 2,7% de giro de carteira, ele participou de 100% dos pregões. Lá em maio de 21, a gente tinha 110 mil cotistas nesse fundo e agora, em abril de 22, a gente tem 120 mil cotistas. Tá? Em janeiro, a gente teve um pico aqui de negociação de volume financeiro mensal, mas a gente mantém um certo padrão aqui na casa dos 40 milhões de reais por mês. Qual que é a composição da carteira do fundo aqui? O patrimônio líquido do fundo é basicamente formado de imóveis, tá? 1 bilhão 900 milhões. A gente pode ver aqui que tem renda fixa, outros parcelas a receber, aquisições CRIs a pagar. Então, parcelas a receber 96 milhões, aquisições 81 milhões, então está dentro de um padrão aqui, ainda mais agora que o fundo renegociou, está bem dentro de um padrão, está tranquilo essa dívida que o fundo tem, formando aí um patrimônio líquido de 1 bilhão 945 milhões de reais, dividido por essas cotas aqui, dá R$ 164,64 por cota. Aqui com relação às aquisições e às dívidas do fundo, então até 6 meses tem parcelas a receber aqui da venda do Verbo Divino, 36 milhões de reais. De 6 a 12 meses, parcela a receber também da venda do Verbo Divino, 30 milhões de reais. E maior que 12 meses tem tanto o CRI a pagar da Chucre Zaidan, lá 81 milhões de reais, quanto parcela a receber da venda Verbo Divino de 30 milhões de reais. Então, esse saldo aqui vai ser pago com tranquilidade, só considerando essas parcelas a receber do fundo. Aqui a gente tem todos os ativos imobiliários do fundo, então a gente vê que tem imóveis no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. A maior parte desses imóveis fica localizado na cidade de São Paulo, tá? Então aqui na Zona Sul tem alguns imóveis, na Zona Oeste, no centro e na Zona Norte, e aqui na região da Grande São Paulo, principalmente aqui para o norte de São Paulo e para o oeste de São Paulo. E esses aqui são os imóveis do fundo, tá? Então, Roberto Sampaio Ferreira, Centro Empresarial Dom Pedro, Antônio das Chagas, Vivo Curitiba, Faria Lima, Guaíba, Sercom Tabuão, Contax Alegria, Jatobá, Berrini One, Paulista Star, Martiniano, Totos e Chucre Zaidan. As maiores posições aqui são da Chucre Zaidan, Totos, Martiniano e Paulista Star, além da Berrini One, com 10%. Abaixo disso aqui, os outros não têm nem 10% de representatividade do fundo. Isso aqui considerando o valor patrimonial e percentual da receita contratada, está nessa tabela aqui ao lado. Aqui com relação à evolução da vacância financeira e do aluguel médio mensal por metro quadrado, lá em maio de 21, a gente tinha um aluguel de R$ 96 por metro quadrado, uma vacância financeira de 24,6% e um aluguel de R$ 67 aqui, um aluguel por metro quadrado total. E aqui em abril a gente vê um aumento, né, no valor do aluguel por metro quadrado corporativo para R$ 100
A vacância financeira aumentou também para 26,7%, apesar deles terem modificado a forma de calcular essa vacância financeira, e o aluguel por metro quadrado total também aumentou para R$ 69. Aqui a gente tem o vencimento e o revisional dos contratos, então o prazo médio aqui de vencimento dos contratos ponderadamente, né? Então 5,7 anos, a maior parte deles, 80%, vence lá depois de 2026, e o revisional 37% em 2024 e 31% em 2026. O mês de reajuste e os empreendimentos aqui por percentual dos ativos imobiliários, então 36% via IPCA, 63% via IGPM. Os meses mais relevantes aqui de reajuste são março, janeiro e julho agora. Março e julho reajustados via IGPM e janeiro parte IGPM, parte IPCA. Aqui os empreendimentos monousuário representa 10% do fundo, torre corporativa é a maior representatividade do fundo, 68%, lajes, participação relevante, 15,9%, lajes individuais 3,8% e outros 1,8%. Esse fundo tem um total de 34 contratos, é um fundo bem diversificado, a gente vê aqui que ele tem muita diversificação, ele pode repassar a inflação aqui via esses reajustes dos contratos, então é interessante para ser estudado, é um fundo antigo, é uma gestora boa, então vale a pena você pelo menos estudar, considerar esse fundo aí na sua carteira. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse fundo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assinar o canal, compartilhar com quem possa ter interesse sobre o assunto. Eu vou deixar nessa tela final aqui o último vídeo que a gente fez aqui no canal, também a playlist sobre os vídeos de fundos imobiliários que a gente tem aqui, e um botão para você assinar o canal, caso não tenha inscrito ainda. A gente se vê no próximo vídeo.